da apelação. Vamos ao estudo dos efeitos da apelação. O primeiro dos efeitos, naturalmente, é o efeito devolutivo. Efeito devolutivo. E nós já estudamos. Nós já vimos que o efeito devolutivo, que consiste na transferência da matéria impugnada para um outro órgão jurisdicional, está lá no artigo 1013. O efeito devolutivo da apelação. Nós vimos lá na teoria geral do recurso, né? E utilizamos o 1013 mesmo. Vamos de novo a ele, ó. Utilizamos lá o 1013 da apelação, porque a apelação é o recurso padrão. Ó, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Então, você devolve ao tribunal a questão jurídica discutida. Isto é, efeito devolutivo. Tem até o devolverá no nome, não tem nem como ter dúvida aqui. Ok? Só que o efeito devolutivo, ele se subdivide no plano horizontal e no plano vertical. No que consiste o efeito devolutivo no plano horizontal? É a extensão da impugnação. É o recorrente que define quanta parte da decisão ele vai apelar. Ele vai recorrer. Aqui no caso, é qual a parcela da sentença que você vai apelar. Porque na sentença, você pode ter formalmente uma sentença só, mas que tenha vários capítulos. Por que vai ter vários capítulos? Porque ela tem que responder a todos os pedidos. Se a parte formulou um pedido, vai ter um capítulo quanto ao mérito. Se formulou 3, vai ter 3. A parte pede dano material, dano moral, dano estético. O julgamento é independente entre eles. Vai ter um capítulo do dano material. Vai julgar procedente, improcedente. Julgou procedente. O cara pediu 100 mil, levou 100 mil. Julgamento do pedido de dano moral. O juiz julga parcialmente procedente. Você tem que quantificar agora, né? O cara pediu 50 mil, o juiz deu 30 mil. Parcialmente procedente. O cara pediu dano estético também. Aí o juiz julgou dano estético improcedente. Ok? Veja, o autor ganhou no pedido de dano material. Ele vai recorrer? Não. Não vai recorrer. Dano moral foi parcialmente procedente. Ele pode recorrer? Pode recorrer. Dano estético, parcialmente procedente, improcedente, ele pode recorrer? Pode recorrer. Aí ele vai recorrer do quê? Do que ele quiser. É ele que vai falar para o tribunal, ó, eu quero que você reforme o pedido de dano moral. Eu ganhei 30, acho que tem direito a 50. Ué, e o dano estético? Não, deixa o dano estético quieto lá. Porque o juiz falou que eu não tenho razão, o juiz mostrou lá uma posição do tribunal, eu não quero perder quero recorrer para perder de novo, não. O juiz me convenceu. É possível isso acontecer. Não vou recorrer. Ou ao contrário, ele pode recorrer só do dano estético. Ok, absurdo. O juiz não me deu nada, é improcedente. Recorro. Ué, e o dano moral? Não, dano moral tá bom. Eu até puxei na mão mesmo. Sabia que 50 mil era muito, ele deu 30 mil, tá bom. Mas quem vai decidir isso? É a parte, ué. Não é o tribunal que escolhe. Nem o juiz, nem o desembargador, é a parte. Lembra que nós falamos que uma das características essenciais do recurso é a voluntariedade? Recurso é um ato voluntário da parte, ela escolhe o que ela vai recorrer. Pois bem, é a parte quem define, portanto, a extensão da sua impugnação. Se ele recorreu de tudo, vai devolver para o tribunal tudo. Se ele recorreu só do dano moral, só do dano estético, não vai devolver tudo, vai devolver só a matéria, o capítulo impugnado. Nós falamos que isso tem a ver com a tese dos capítulos da sentença. Cada capítulo da sentença é o julgamento de uma demanda. Mais uma vez, é a terceira vez que eu falo hoje. Quais são os elementos da demanda? Partes, causa de pedir e pedido. Cada pedido é uma demanda separada. Quando você pede
três coisas, você está formulando, na verdade, três demandas em uma petição só. Tem três demandas em um processo só. Cumulação de demandas. E na sentença, uma sentença só que julgou três demandas. Formalmente é uma sentença, materialmente são três sentenças, como são três petições iniciais, na essência, ontologicamente. Mas formalmente é um só, porque se cumulou economia processual e tudo mais. Então, se são três demandas, você que vai definir, você que vai dizer, é como se fosse uma estação do trem. Você vai definir qual passageiro que desce, qual continua, para discutir o processo. É como se fosse uma parada para você definir o que você vai fazer. Recebi a sentença, eu vou continuar com o processo. O recurso obsta ao trânsito em julgado. Beleza, agora eu vou continuar utilizando quais armas, para formular quais pedidos, eu vou levar tudo, ou vou parar, ou vou aceitar uma decisão. Essa análise quem faz é o autor, que é quem retira. O autor não, o recorrente, né? Que é o sujeito ativo no sistema, no procedimento recursal. Okay? Isso é o efeito devolutivo no plano horizontal. O que é o efeito devolutivo no plano vertical? Quais são, dentro daquele capítulo impugnado, dentro do efeito do plano horizontal do efeito devolutivo, é a análise de qual conteúdo que você vai levar. Então, com relação ao dano moral que o cara recorreu, veja, o tribunal pode se pronunciar sobre o dano material? Não, ele não recorreu. Pode se pronunciar sobre o dano estético? Não, porque ele não recorreu. E sobre o dano moral? Pode, porque ele recorreu. Tá lá na... Então, o âmbito subjetivo da extensão tinha 3 pedidos, ele recorreu só um. Então daqui para cá não pode julgar nada. Na extensão aqui, ó. Daqui para cá não pode julgar nada. Vou pegar uma folha de papel, ver se eu consigo fazer o efeito. O problema é que vai ficar espelhado, né? A ideia é até boa, mas eu acho que não vai dar muito certo, não. Ele recorreu do dano moral. Ó. Então, ó, no plano horizontal. Aqui é no plano horizontal, ó. Aqui no plano horizontal e aqui, naturalmente, no plano vertical. No plano horizontal, tem um capítulo do dano material, um capítulo do dano moral, um capítulo do dano estético. No plano horizontal, o que ele pode analisar? Ele e o tribunal. Só o dano moral, que foi o único que teve, ó, apelação. Isso significa dizer que o tribunal não pode se pronunciar sobre o dano material e não pode se pronunciar sobre o dano estético. Porque sobre esses dois, ninguém pediu. Lembram-se do que eu já passei para vocês lá, ó. Tantum devolutum quantum apelatum. É devolvido aquilo que é apelado, né? Nós estamos falando aqui da apelação, mas eu já pontuei isso para vocês lá atrás. Porque a apelação é o recurso padrão, porque a apelação foi o primeiro dos recursos, mas isso serve para todos os recursos, ok? Agora vamos para o efeito devolutivo no plano vertical. Então aqui, ó. Tem coisa que tem que ter um quadro branco, ó. Vou voltar de novo, ó. Efeito devolutivo horizontal, efeito devolutivo vertical. O que você vai, no plano vertical, analisar? Daqui, nada, porque não foi objeto de impugnação. Daqui, nada, porque não foi objeto de impugnação. E daqui, do dano, o tribunal pode conhecer sobre dano moral? Pode. Aí, ó, vamos supor que houve duas alegações.
honra subjetiva e nome. 2 motivos para ganhar dano moral. Mexeu no nome, mexeu na honra objetiva. 2 fundamentos que o recorrente quer alegar, que foi discutido no processo. Só que aí na apelação, você imagine que na apelação ele não fale nada sobre o nome, ele não impugnou, falou nada sobre o nome, mas ele apelou, tá espelhado, mas é a apelação quanto à honra. No plano vertical, o que leva para o tribunal? Tudo. Leva tudo. Mesmo que ele não tenha recorrido, mesmo que no recurso ele não tenha falado, você devolve tudo que está no plano horizontal. A análise é essa. Vamos supor que eu tivesse aqui 3 argumentos de dano material, 3 argumentos de dano estético e 2 argumentos de plano dano moral. Primeiro, dano material, 3 argumentos. Vai analisar esse ou esse? Não, porque não vai analisar a extensão do dano material. Dano estético, 3 argumentos que discutiram no processo. Esse e esse. Vai analisar qualquer um deles? Não, porque não analisou lá em cima. E o dano moral? O dano moral levou para análise. Eu botei 2, vamos supor que tivesse 5 argumentos. No processo tem 5 tópicos diferentes sobre o dano moral. A parte impugnou uma só. A parte só reforçou 1 ou 2. Vai levar tudo. Não leva 1 ou 2. Leva tudo. E aí, nesse sentido, ó, parágrafo 1º do artigo 1013 e parágrafo também 2º do 1013. Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativa, mas tem que ser relativa ao capítulo impugnado. Vai levar toda a matéria relacionada ao dano material, no nosso caso? Não foi impugnado. Ao dano estético? Não foi impugnado. E ao dano moral? Ah, foi impugnado? Foi, então leva tudo. Mesmo que não tivesse sido solucionado no primeiro grau. Parágrafo 2º. Quando o pedido de dano material, que é o que foi impugnado, não, de dano moral, que é o que foi impugnado. Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais. Vamos supor que o juiz lá embaixo julgou parcialmente procedente. No nosso exemplo, o cara pediu 50 e levou só 30 mil, né? Porque o juiz só se pronunciou sobre a honra. O juiz não pronunciou sobre o nome. E aí, na apelação, o apelante bateu nessa questão aí da honra. Nome, todo mundo esqueceu. O tribunal pode conhecer? Pode. Porque se está dentro do plano vertical, o tribunal pode conhecer. A ideia é essa. Agora, além disso, desses dois, nós temos também o efeito translativo. E o efeito translativo é o conhecimento de matérias conhecíveis de ofício, né? Então vimos aí efeito devolutivo. Dentro do efeito devolutivo nós temos também o efeito translativo, que nós já mencionamos na aula de Teoria Geral dos Recursos. Efeito translativo, conhecimento de ofício de matérias de ordem pública, questões de ordem pública. Veja, dentro daquele capítulo impugnado pode ser conhecido tudo. Tudo que foi discutido no processo, e mesmo que não tenha sido discutido no processo. Se for uma questão de ordem pública, o tribunal pode se pronunciar. Ok? Agora vamos ao efeito suspensivo. Vamos ao efeito suspensivo, que tem solução no artigo 1012. Sobre o efeito suspensivo, eu quero lembrar os senhores
o que dispõe o artigo 995 do CPC. O 995 do CPC prevê que os recursos não impedem a produção de efeitos da decisão impugnada. Salvo, quer dizer, em regra não suspende, salvo se houver previsão em lei ou se o relator conceder. Ok? Aí olha o 1012. A apelação terá efeito suspensivo. Então não tem efeito suspensivo, a não ser que a lei diga que tenha. Mas a apelação disse que tem. Então tem efeito suspensivo? Tem. A apelação tem efeito suspensivo por força do artigo 1012. A apelação terá efeito suspensivo. Então, o efeito suspensivo da apelação, é efeito suspensivo ope legis. Efeito suspensivo pela lei, por previsão legal. Ok? A apelação terá efeito suspensivo, artigo 1012. Mas, meus amigos, o efeito translativo não tem artigo específico, tá, Juliana? Não tem um artigo específico, o efeito translativo. Mas olha o que prevê o artigo 1012, parágrafo 1º. Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que. Então, mesmo que você tenha apelado, nesses casos, a apelação vai ter efeito suspensivo? Não. Mas o caput está dizendo que tem. Em geral, as apelações têm efeito suspensivo. Mas essas apelações aí não têm efeito suspensivo. Então, o parágrafo 1º é uma exceção do 1012 caput. Quais são as hipóteses? Sentença que homologa, divide ou demarca a terra, procedimento especial de divisão e demarcação de terras. Inciso 2º, a sentença que condena a pagar alimentos. O pai está pagando alimentos provisórios para o filho porque o juiz fixou. Aí vem a sentença e ele vai parar de pagar? Porque a apelação tem efeito suspensivo? Não, aí é uma relação de dignidade, uma relação de hipossuficiência, de necessidade, alimentos, subsistência, continua pagando. Porque a apelação não tem efeito suspensivo, nesse caso. Inciso 3º, quando a sentença extingue sem resolução do mérito ou julga improcedente embargos do executado, que é a matéria de defesa na execução. Processo Civil 4, os senhores verão isso. Inciso 4º, a sentença que julga procedente o pedido de instituição de arbitragem. Arbitragem, nós falamos aqui sobre... Aqui não foi aqui não. Foi em Processo Civil 1, nós falamos sobre arbitragem. Lei 9.307 de 96. Entre aspas, justiça privada, exercício de jurisdição por um agente privado. Então, se o processo estiver discutindo isso, a instituição forçada de uma arbitragem, que tem uma cláusula compromissória, não tem efeito suspensivo para instituir logo a arbitragem. Inciso 5º, a sentença que confirma, a sentença que concede ou a sentença que revoga tutela provisória. Olha só. Sentença que confirma tutela provisória. O juiz concedeu tutela provisória desde o início do processo, tutela antecipada. O exemplo que eu dei de alimentos, a parte está recebendo, aí vem assim, veja, a parte já está recebendo no curso do processo. Aí vem a sentença, que é uma tutela definitiva e confirma aquilo, não vai ter efeito suspensivo. Ok? Pula a que concede. O juiz revoga a tutela provisória. Então, é um caso que é meio urgente, porque o juiz já tinha concedido antes. O juiz concedeu e revoga. Então, se revoga, deixa do jeito que está. A lógica aqui é de
manutenção do último posicionamento do juiz sobre a tutela provisória. Pode ser de urgência ou da evidência. Mas olha o inciso 5º no meio ali, ó. A sentença que concede tutela provisória. Veja, o juiz não tinha se pronunciado sobre tutela provisória. A sentença não é tutela definitiva? Não é o último ato que coloca a sentença tutela definitiva? Em geral, o que está na sentença é tutela definitiva. Mas quem aqui já viu? Eu já vi alguns casos. Uma sentença em que o juiz, na sentença, concede tutela provisória. Concede tutela antecipada. Ele antecipa algo que ele está dando agora na sentença. Não faz sentido nenhum, né, do ponto de vista prático. A antecipação não é aquilo que vem antes do momento? Vem antes da sentença. Só que ele profere uma tutela antecipada na sentença. Quando ele faz isso, ele quer o quê? Que comece a produzir efeitos imediatamente aquela provisão. No mais das vezes, ele percebeu que ele tinha que ter concedido antes e comeu mosca. Ele está dando agora. Não é sempre não, mas no mais das vezes é isso. Porque é algo urgente. Ele não quer que a parte contrária apele e tenha efeito suspensivo. Como é que ele faz? Ele concede na sentença uma tutela provisória. Claro que isso é para casos urgentes, né? E inciso 6º, a sentença que decreta a interdição, porque a interdição é um tipo de ação de estado e capacidade da pessoa. Então, já que nomeou um tutor, um curador, mesmo que isso se discuta em apelação, deixa o tutor e o curador ir praticando os atos, já de imediato. Então, essas sentenças, quando interpostas a apelação em face delas, a sentença continua produzindo efeitos. Ou a sentença continua, não, a sentença produz seus efeitos dali em diante. Então, significa dizer que nas hipóteses do parágrafo 1º, a apelação não tem efeito suspensivo. De modo que nós voltamos para a regra, né? O que é a regra quanto aos recursos? Artigo 995, que nós estudamos. A interposição dos recursos não interrompem. Então, olha só como é que é. Regra. Artigo 995, sem efeito suspensivo. Não é? Apelação é uma exceção, porque o artigo 1012 diz que tem efeito suspensivo. Só que tem efeito suspensivo sempre? Não. Nos casos do parágrafo 1º não tem. Então é exceção da exceção. Exceção da exceção. Vou botar entre parênteses. Volta à regra geral. Que é qual? Não tem efeito suspensivo. Aonde que está isso? Artigo 1012, parágrafo 1º. Ok? Só que aí voltou para a regra geral, não voltou? Como é que é a regra geral do 995? Não tem efeito suspensivo. Mas a lei pode dar. Bom, esquece a lei pode dar, né? Porque a lei já deu com uma mão e tirou com a outra nesses casos. Em 1012 ela falou que tem efeito suspensivo. No parágrafo 1º ela falou, tem menos nesse caso aqui. Nesses casos aqui, homologação, condenação, extinção, julgar procedente, confirmar, né, decretar interdição, não tem efeito suspensivo. Então, você não vai ter um parágrafo 3º, um parágrafo 2º vai dizer, tem sim. Não. O caput falou que tem, o parágrafo 1º falou que não tem, nesses casos. Mas o que o 995 diz? Que não tem efeito suspensivo, a não ser que a lei dê, tá, esqueça a lei. Ou o relator dê. Ah, mas será então que nesses casos do parágrafo 1º, que não tem efeito suspensivo de modo geral, toda decisão que homologa, divide e demarca a terra não tem efeito suspensivo. Mas será que no teu caso, se você mostrar que é muito urgente, você pode conseguir? Será que na ação de alimentos, você está pagando alimentos, se aconteceu alguma coisa muito urgente no teu caso, que é muito urgente, um desastre, será que você pode mostrar que você não pode pagar? E para suspender aquele... E por aí vai. Será que pode ter um fato novo, algo que torne imperioso a suspensão dos efeitos? Mesmo no parágrafo 1º? Claro que sim.
Aí você não vai conseguir de modo abstrato. Você vai conseguir... Veja, vou ler aqui o parágrafo 2º só para ler na ordem, tá? Vai fugir um pouquinho que eu estou falando aqui, mas é rápido. Ó. Nos casos do parágrafo 1º, o apelado pode promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. Então, ele pode já dar início à execução. Vai ser provisório porque não transitou em julgado, mas ele já pode. Como não tem efeito suspensivo, ele já pode ele já pode desde logo dar início ao cumprimento de sentença, à execução. Agora volta. Parágrafo 3º. O pedido de concessão de efeito suspensivo, nas hipóteses do parágrafo 1º, poderá ser formulado por requerimento dirigido ao tribunal no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição. Por que isso? Porque você não interpõe no juiz de primeiro grau. O juiz de primeiro grau não abre vista para outra parte. Se a outra parte trouxe recurso adesivo, apelação adesiva, você não tem que devolver para o primeiro apelante. Isso pode demorar alguns dias. E pode surgir a urgência para você, você tem que resolver hoje, amanhã. Então você não pode esperar o juiz proceder aquele exame lá embaixo. Aí o que você faz? Como a apelação está lá embaixo, não bateu no tribunal ainda. A apelação não tem relator designado. Aí nesse período, é mais excepcional isso. Nesse período, nesse interregno, que o juiz de primeiro grau está praticando os atos administrativos ali para depois subir, aí não tem jeito. Aí você vai interpor o pedido de efeito suspensivo, de concessão do efeito suspensivo, no tribunal. E aí vai ser nomeado um relator para ver se te dá o efeito suspensivo ou não, por causa da urgência, de modo geral. E aquele relator depois vai receber a apelação, já está designado para ele a distribuição. Se já passou pelo juiz lá embaixo, já foi mandado para o tribunal já identificou que vai ser o desembargador Tiago que vai julgar, pois é o desembargador Tiago que vai ter que cumprir o 932, concessão de tutela provisória, vai analisar o pedido de efeito suspensivo, tá? Agora, o parágrafo 4º do 1012, ele é bem importante. Porque olha só, vou colocar aqui o parágrafo, vou botar lá em cima, ó. 1012, parágrafo 4º. Não lê, não. Tô vendo quem tá lendo ainda, não é pra ler não, hein. Como é que pode um cara daqui de Friburgo ver quem tá lendo? Não é pra ler não, hein. Ó, olha o 995, parágrafo único. 995, parágrafo único. O 995 é aquele que diz que não tem efeito suspensivo, a não ser que a lei dê ou que o relator conceda. Aí vai dizer o parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se da imediata produção de seus efeitos houver 1. Risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. O que é isso? Periculo in mora. E ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Probabilidade, o que é isso? Fumus boni iuris. Então, pelo 995, parágrafo único, a concessão do efeito suspensivo se dá pelos requisitos da tutela de urgência. É uma tutela de urgência. É fumus mais periculum. Ok? O 995, teoria geral dos recursos. Então é aplicável para todos os recursos de modo geral, a não ser que haja disposição em sentido contrário. Olha o que o 1012, parágrafo 4º diz. Nas hipóteses do parágrafo 1º, sentenças cujas apelações não têm efeito suspensivo. 1012 caput tem efeito suspensivo,
1012, parágrafo 1º. Não tem efeito suspensivo. Não tem efeito suspensivo pela lei, mas você pode obter do relator. A eficácia da decisão poderá ser suspensa pelo relator, se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Como é que é na apelação? Apelação, concessão de efeito suspensivo pelo relator. É da onde que a gente tira a concessão de efeito suspensivo pelo relator? Na apelação, 1012, parágrafo 4º. Só faz sentido falar em concessão de efeito suspensivo pelo relator na apelação se não tiver no caput, porque o caput já deu efeito suspensivo. Então, o próprio parágrafo 4º faz menção direta ao parágrafo 1º. Ok? Agora vamos lá, vamos ler de baixo para cima o parágrafo 4º. Demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O que é isso? Fumus boni iuris. E, de trás para frente, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Então, olha só, o 1012, parágrafo 4º, na sua segunda parte, ou in fine, tem a concessão do efeito suspensivo por tutela. Ih, meu Deus, merda que eu fiz. Fui apagar. Esquece esse aí. Por tutela de urgência. Quando se diz tutela de urgência é o quê? Fumus mais periculum. Eu digo para vocês que a matéria toda, isso aqui é TGP2, tutela de urgência, tutela de evidência. Fumus mais periculum. Fumus boni iuris, periculum in mora. Mas veja, nós estamos lendo de trás para frente, né? Tem a primeira parte ainda, do 1012, parágrafo 4º. Olha lá. Antes do ou. Ah, não. Cadê? Aqui em cima. Se o apelante demonstrar a probabilidade... Cadê? Se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do seu recurso. Olha aqui. 1012. Estou separando, que tem gente que não tem dificuldade para identificar isso aqui. 1012, parágrafo 4º, primeira parte. Parte inicial, ó. Se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso. Aí depois tem ou e traz dois requisitos. Essa hipótese aqui é um requisito só. Aqui basta que fique demonstrado a evidência. Então aqui basta fumus boni iuris. Não precisa da urgência. Não precisa do periculum in mora. Então a primeira parte do 1012, parágrafo 4º, ela é excepcional nos recursos. É a possibilidade do relator conceder o efeito suspensivo com base em uma tutela da evidência. Tutela da evidência igual apenas fumus, sem periculum. Apenas fumus boni iuris, sem periculum in mora. Isso é uma exceção nos recursos. Eu botei ali um em cima do outro. 995, parágrafo único e 1012, parágrafo 4º. O 1012, parágrafo 4º tem duas hipóteses. Tem uma parte inicial, aí tem o ou que separa eles e tem a parte final. A parte inicial é apenas a elevada probabilidade de provimento do recurso, isto é, tutela da evidência. E a outra parte é quando não está tão evidente assim o recurso, mas tem um perigo de dano, isso é tutela da urgência. Fumus
boni iuris mais periculum in mora. Regra geral, todo efeito suspensivo é assim. Na apelação, quando a fumaça do bom direito for tão grande, quando o fumus boni iuris for tão evidente, o relator pode conceder efeito suspensivo com base na tutela da evidência. Não é em todos os recursos não, tá? Se não é em todos os recursos, é algo bem excepcional. Você acha que cai muito em prova ou não? Sim ou com certeza? Com certeza. Ok? Falta falar o último efeito, que é o efeito regressivo. No que consiste o efeito regressivo? É a possibilidade do tal do juízo de retratação. O julgador voltar atrás. Os recursos, de modo geral, não têm efeito regressivo. Um ou outro só que tem. A apelação não tem efeito regressivo. Não tem efeito regressivo. Como regra, não tem. Mas por quê? Porque no capítulo da apelação nada se fala sobre efeito regressivo. Então não tem efeito regressivo. O juiz recebe a apelação. Olha que apelação bonita que eu tenho aqui, o desenho da minha filha. Olha que apelação linda, maravilhosa. Lembra muito o Thiago, né? Recebeu a apelação. O que ele faz? Abre vista para outra parte. Para outra parte trazer as contrarrazões dela. Aí vê as contrarrazões. O que ele faz com isso aqui? Nada. Embrulha para presente e manda para o tribunal. Aí, relator, vê o que faz aí. Falamos sobre isso. Né? 1010 parágrafos lá. Agora, em algumas hipóteses excepcionais, ele pode receber a apelação, vai abrir prazo para outra parte, aí vai dar uma analisada e vai falar assim, a apelação está certa. O apelante tem razão. Eu fiz algo errado aqui na sentença. Vou voltar atrás. Vou me retratar. Isto é o que ordinariamente acontece? Acontece em regra ou é excepcional? É excepcional. Então, o efeito regressivo da apelação é excepcional e está previsto nos artigos 331. 331 é sobre o indeferimento da petição inicial. Está prevista no artigo 332, parágrafo 3º, que é sobre o julgamento liminar de improcedência. E está prevista no artigo 485, parágrafo 7º, sobre as sentenças terminativas que não analisam o mérito. Ok? Beleza? Tranquilo? Com isso, meus amigos, a gente encerra o estudo da apelação.